Olá a todos, eu sou o Enio Miranda, estamos aqui no estúdio da Foresp Experience, falando com vocês diretamente da Fispal Food Service, no pavilhão do AMB em São Paulo. Nós somos a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, representamos 504 mil empresas e estamos conversando com essas empresas, com toda a cadeia produtiva e com os clientes que frequentam os nossos estabelecimentos. Agora a gente vai bater um papo aqui com um cara muito importante, que tem uma longa história numa área de atividade, num equipamento, numa tecnologia que você precisa e talvez ainda não saiba. A gente vai conversar com o Alexandre Boccia, que é diretor da São Rafael, a líder nacional em câmeras frias, câmeras resfriadas, câmeras congeladoras, que tem uma revolução nessa área. E olha só, talvez você não sabia, a São Rafael tem 118 anos de idade. Completamos 118 esse ano, em novembro. Caramba, conta rapidamente essa história pra gente, pra mostrar de onde vem e pra onde tá indo. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Mas, bem curto, vou contar 118 anos em alguns minutos. Isso. Começou com meus avós, vindo da Itália. Meu avô era mestre ferreiro e ele fabricava carroça. Fabricava carroça. Então, carroça para câmara frigorífica é muito simples. As carroças, já se faziam carroças fechadas para transporte de laticínio. E aí carregava gelo. Colocava o gelo para transportar o laticínio. Isso. Da carroça começaram a chegar os primeiros chassis de caminhão para o Brasil. Sim. E a São Rafael fabricava a cabine e a carroceria de madeira. Pronto. Dessas carrocerias, começou a fechar a carroceria. Pronto. E aí começou a isolar a carroceria. E aí surgiu o negócio. E aí a carroceria isotérmica, carroceria com equipamento. Em 1970, começamos a fabricar as câmaras frigoríficas. Porque a necessidade desses clientes que transportavam laticínio precisavam armazenar. Entendi. E de acordo com isso, começou assim, uma necessidade com a gente. Poxa, vocês não podem fazer? A gente usou os mesmos componentes da carroceria na época, que era fibra de vidro e poliuretano. E começamos a fazer as placas modulares, que é o que a gente faz até hoje. Então, e ainda fabrica carrocerias ou não mais? A carroceria parou em 1990. 1990. De 89 para 90, exatamente. 90, E aí parou, e de 90 até hoje, só a parte de refrigeração a gente chama de solução do frio. Solução do frio. Solução do frio. E aí me conta uma coisa, quer dizer, existe uma ideia ali, um estigma de que isso é coisa para grandes empresas, né? A gente já trabalhou, já dirigiu grandes empresas e tal, e logicamente você tem que ter, faz parte do processo por todos os motivos imagináveis que não precisa falar aqui, né? Mas como é esse processo com as pequenas empresas? Você sabe, Alexandre, que o nosso setor, 95% mais ou menos, são pequenas empresas, algumas médias, mas a grande maioria são pequenas empresas, e são empresas que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem chegar lá e às vezes não sabem como. Me fala um pouco das tuas soluções e como é que a gente consegue chegar lá. Sabe o que eu falo para alguns clientes? Eu não nasci desse tamanho, você nasceu? Pois é isso aí. Todo mundo nasceu pequeno. Isso. E aí você vai desenvolvendo. Isso. Então, o gigante que tem hoje, o grande, ele também nasceu pequeno. Exato. Então tá. É um princípio. Esse é o princípio, É, né? O princípio da coisa. Mas precisa saber crescer. Beleza. O que acontece? A gente sempre teve a câmara frigorífica, que realmente muito cliente olha e fala, putz, impossível ter um negócio desse. Porque uma câmara pequena, ela vai medir 2 por 2, por 2,5 de altura, é esse espaço que a gente está aqui, mais ou menos. E isso pode parecer grande e inatingível para esse pequeno. Entendi. O que a gente mostra para ele? Ele muitas vezes, ele primeiro, ele tem um receio de chegar perto disso. É engraçado. Eu percebo muito isso durante uma feira como essa. Vem melhorando, tá? Mas existe muito do cliente ter esse receio de achar que é impossível ter esse produto. Ele começa com freezer, então ele tem lá o primeiro freezer, o primeiro refrigerador, e vai comprando o terceiro, o quarto, o quinto. Isso. E de repente ele se vê numa operação super complicada, complexa. Cheio de freezers, refrigeradores móveis, alguns antigos, outros... Nossa, aí vira um Frankenstein. Vira um Frankenstein com uma conta alta. Qual é essa conta? Manutenção, perda de mercadoria. Vamos lá, se a gente pensar em perecível, alimento, é muito caro.
Claro. Se a gente pensar no litro do leite, eu não sei, da carne, do frango, do peixe... O equipamento que não está na temperatura certa. A perda é muito grande, o controle de estoque, tudo isso. E esse é um negócio que a gente começa mostrando para esse pequeno. Entendi. Que é super interessante. E a gente tinha também, o que acontecia na São Rafael, a gente sempre buscou muito, pegando o exemplo da carroça até onde a gente está hoje, em solução para o cliente. O que é? Quando ele vinha nos buscar, quando ele está mais estruturado, legal, ele pode buscar alguma coisa e comprar uma pequena câmara. Mas ainda existia uma distância muito grande. Nós lançamos um produto há pouco tempo, em que esse produto ele é um intermediário entre uma câmara e refrigeradores ou freezers, que é um equipamento de um custo baixo, que substitui 4 freezers, por exemplo. Substitui 4 freezers. 4 freezers ou 4 refrigeradores. Em menos metro quadrado, provavelmente. A área deve dar 1 metro e pouco. Entendi. 1,2, é uma área de 1 metro quadrado, um pouco mais. Vertical, grande. Ele pode levar para qualquer lugar, porque ele é modular, e a gente usou o mesmo conceito da câmara, então eu posso entregar isso desmontado para ele. Mas... Vocês que lançaram a câmera modular, no Brasil, olha o que aconteceu. Lá em 1900 e nos anos 70, o normal eram câmaras de alvenaria. Certo. Tijolo, isso. Isolante ali que era isopor, isso. Revestia com azulejo isso. E punha para funcionar. Isso. A gente já começou com a modular. Vocês já começaram com a modular? A gente nunca fez alguma coisa diferente. Quer dizer, vocês já começaram. Mas eu te interrompi, você estava falando do equipamento e eu peguei no modular porque eu sabia que vocês tinham começado o modular. Né? Então sempre foi modular. Sempre foi modular. E sempre foi um diferencial nosso. Tá. E hoje é usado no mercado. No mercado inteiro. Normalmente. Lógico. Então assim, voltando, a gente pensou num produto modular, né, de fácil montagem e de custo baixo, justamente para chegar nesse público. Tanto é que a gente, quando lançou, tive um problema muito sério, porque não é que a gente subestimou, mas a demanda era muito alta. Entendi. Eu tive um problema muito sério quando a gente lançou ele. Mas eu não quero, na realidade não é para falar dele, é de que o pequeno, ele precisa ser olhado com muito carinho, porque o que eu falo muito? Esse cliente que tem vários freezers, já tiveram situações dele chegar pra gente e falar, pô, tô precisando de uma câmera. E da São Rafael falar, espera, não é o momento. Entendi. Você vai gastar muito e vai ficar com uma câmera ociosa. Hoje eu já não falo mais isso. Entendi, porque você consegue... A gente lançou um equipamento que ele pode colocar esse equipamento para ele dar crescer algum tempo, né? Vamos falar no tempo de vida dele, ele vai crescer e vai ter essa organização em menos perda. Perfeito. E criar o fôlego para o próximo passo, que é a câmara frigorífica. Que é a câmara frigorífica. Então a gente conseguiu... Ele é um intermediário. Ele é um intermediário. Entendi. Porque aí ele vai crescer e ele vai ser um gigante. Hoje, no nosso stand, passou uma cliente que o ano passado ela comprou uma primeira câmara pequena nossa. Isso é muito legal. Ela falou, Alexandre, porque o vendedor me chamou e falou, Alexandre, lembra dela? Não lembrava, para falar a verdade, mas aí a gente se lembrou da história. Ela começou com uma câmera pequena e agora ela falou que precisa de mais 2 câmeras. Olha o salto. Agora tem uma questão aí. Então, esse salto é importante quando você adquire essa cultura e sabe e aprende que você precisa daquilo. Mas agora, algumas questões aí que são... O pessoal fala, mas isso vai ocupar muito espaço, eu não tenho área, eu preciso de área para colocar o depósito seco. Enfim, tem uma série de questões ali. Ocupa muito espaço? Não ocupa muito espaço? Quanto precisa? Eu sempre falo. Tem um cálculo lá? Como é que é? É engraçado. Um dos argumentos quando você vende uma câmara é que o cliente vai ganhar espaço. Entendi. Porque se a gente pensar em freezer vertical ou horizontal, se eu colocar aqui, 3 freezers horizontais, 4 horizontais, eu substituo isso por uma câmara frigorífica. Você ganha muito mais armazenamento. Ele vai ter lá 2.000 litros, tá? 2 metros cúbicos. Se eu montar uma câmara pequena, ele vai para 15 metros cúbicos, 20 metros cúbicos. Entendi. Quer dizer, do freezer para a câmara, ele ganha, aumenta 10 vezes mais, 7, 8 vezes mais. Muito mais. Entendi. É 10 vezes ou mais sempre. Entendi. Porque ele tem o espaço vertical, ele vai ter todas as prateleiras,
Então, assim, a organização dele muda, a vida dele se transforma. Nós temos um vídeo de uma cliente que faz marmita. Tá. Eu não vou lembrar quantos freezers ela tinha. Tá. Ela tem até um vídeo que ela mostra o salão dela antes e depois. Ela ganhou muito, o espaço que ela tinha com a câmera. Ela ganhou, ela ocupava o salão inteiro. Hoje com a câmera ela usa metade do salão. E a outra metade ela usa para produzir, para aumentar a produção. Esse argumento eu dou com certeza que o cliente, quando põe a câmera, ele ganha espaço. Entendi. E a outra coisa, é claro, a gente, olhando sempre esse pequeno, né? A gente auxilia ele. Entendi. Para estudar o melhor projeto para ele. A câmera, quando você instala uma câmera, ela dá payback ao longo do tempo? Em termos de economia, pelo espaço ela já dá um payback, porque você vai começar a produzir e vai ganhar. O payback, ele ganhou nisso. Ele ganhou o payback na manutenção da temperatura. Na manutenção da temperatura. Porque hoje, vamos lá, a gente tem hoje e para atender de monitoramento na palma da mão. E atender as obrigações da vigilância sanitária. Exato. A gente vende hoje um sistema de monitoramento simples. Entendi. Em que ele pega relatório, mensal, semanal, que ele imprime ali sem depender de alguém anotar a temperatura. Isso. Então ele já tem na palma da mão, isso é uma coisa. Isso. Esse monitoramento ajuda para ver se está oscilando ou não a temperatura. Isso. Ele para de perder produto por causa de controle de estoque. Isso. Se a gente pensar um freezer, vou voltar de novo no freezer. Tá. Aquele freezer com um monte de coisa ali colocada lá. Aquele último ali vai ser o último. E vai continuar em último. E vai ser o último, né? E ele vai vencer. Quando você coloca num produto em que você tem o acesso, você não vai ter perda. E a gente está acostumado a ver nos pequenos, né? Aqueles freezers, inclusive, tem lugar, né, que o freezer dá choque, né? Aquela coisa. É aquele freezer, o velho mesmo, ali com aquele cadeado pendurado. Eu tô claro que eu tô exagerando. Não, a gente tá olhando, mas é um fato. Eu tô exagerando, mas é a forma de levar conhecimento para mostrar que isso pode ser melhor. Tem formas diferentes de se fazer. E sabe que é uma coisa que a gente faz muito? Eu vou cair num outro negócio. Esse pequeno hoje tem muito apoio de agentes financiadores. Existe muito apoio. E o nosso produto, por exemplo, a parte de equipamentos como um todo, não só a gente, se esse pequeno busca, ele tem linhas de financiamento hoje, que ele vai diluir isso no investimento dele, que ele nem percebe. Exatamente. Isso é muito bacana. Exatamente. E tem uma outra questão também, a sustentabilidade ambiental, né? Aí, de novo, a gente vai falar. Porque a hora que você perde um produto e joga fora, você já está prejudicando um monte de coisa. Exato. Falando de sustentabilidade, hoje você, quando coloca um equipamento desse, sim, ele é dimensionado para um consumo ideal de acordo com aquele uso do cliente. Então, sempre você vai tender a ter um consumo de energia menor. Claro. O consumo de energia está ligado à sustentabilidade. Claro. A manter um alimento bem conservado tem a ver com sustentabilidade. Claro. Você está falando vamos falar em desperdício de alimento? Quantos por cento se desperdiça de alimento hoje? Pois é. Então você com um projeto... Isso às vezes chega a 20%, 30% do que você tem. Exato. Tem produto que bate 40%. Que bate 40%. Bate 40%. E quando você diminui isso, você vai puxar para o zero. Imagina, falando na sustentabilidade, quanto você ganha. Exatamente. Saúde, vamos falar de saúde. Claro. Diminuição de riscos de contaminação, uma série de coisas. É risco da multa, risco de tudo. Da multa, exatamente. Vai longe, tá? Quer dizer, é ganho atrás de ganho com a tecnologia. E quando você fala de uma empresa que tem 118 anos de idade, que é líder nacional, vocês já estão exportando? Vocês exportam? Como é que está esse processo de internacionalização? Hoje, a América Latina inteira, então do México para baixo. Vocês atendem do México para baixo, todos os países? Todos os países, a gente exporta bastante. Exporta bastante. E um pouco da África, eu tô num pedaço da África. A gente o projeto é até 2030. Daqui a pouco você está dominando o planeta aí. Até 2030 a gente está global, esse é o projeto. Então vocês já estão aí claro, tem grandes empresas mundiais aí no setor, mas vocês já estão num ranking aí, né? Já estão entrando no ranking aí. Eu não sei medir isso ainda, claro, mas a gente está realmente com uma expansão muito grande. Meus parabéns, Alexandre, quer dizer, é um trabalho fantástico, de confiança, de tradição, quer dizer, o neto da fundação, quer dizer, isso mostra a solidez do negócio.
com assessoria, serviço, consultoria, treinamento, né? Certamente vocês têm tudo isso. Assistência técnica pelo Brasil inteiro, né? Para assistência no Brasil inteiro. Claro, lógico. Isso já é estruturado, não tem como, porque Brasil a gente tá em todos os estados, né? Então a gente tem bases em todos os estados, tem que ter, não tem jeito. A Câmara não para. Não para. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns São Rafael. Esse foi mais um bate-papo legal aqui no Foresp Experience na FISPAL. Um agradecimento a São Rafael, o Alexandre presente aqui, a Vivax TV, nossa produtora de conteúdo, e a gente vai continuar aqui batendo papo com os líderes do nosso setor. É isso aí. Muito obrigado pela audiência. Obrigado.